Cara, o Palmeiras segue líder do campeonato, apesar aí da situação que aconteceu chata no domingo. Vamos agora pensar para frente, ver se a arbitragem não vai cometer mais esses erros contra ninguém, nem contra o Palmeiras, nem contra o Flamengo, nem contra ninguém. Tomara, né, que siga uma arbitragem justa, correta, séria, daqui até o final, sem paixões clubísticas para ninguém, nem para um nem para outro. E que o melhor vença dentro de campo, sem interferências inadequadas de VAR, ou sem interpretações equivocadas de assistentes, de árbitros, quarto árbitros, etc. e tal, sobre a conduta dos jogadores e dos treinadores. Amém. Agora, vamos ver o que o Léo Ortiz falou sobre o Palmeiras. Ele falou do Palmeiras aí depois do jogo. Vamos ver o que o Léo Ortiz falou. Se você não viu, tá na hora de ver. Importantíssimo, um adversário de um nível muito alto, muito vitorioso nos últimos anos, e sempre muito difícil de jogar aqui. E pela situação do campeonato também, a gente sabia que, independente do resultado, o campeonato não acabaria hoje, mas sabíamos que iriam abrir uma vantagem grande sobre a gente, ainda mais com a parada logo em seguida, então daria tempo para outro campeonato praticamente depois do Mundial, né? Mas conseguimos diminuir essa distância, conseguimos continuar ali em cima, brigando com eles, sabendo que vai ser uma disputa acirrada até o final. Agora é focar na decisão que a gente tem pelo meio de semana, depois do último jogo do Brasileiro contra o Fortaleza em casa. Conseguir essas duas vitórias para ir bem para o Mundial. A gente sabe que é uma competição diferente, tá todo mundo um pouco ansioso já para essa disputa, porque é realmente algo que ninguém participou, né? É a primeira edição, então estamos ansiosos para isso, e agora é terminar esses dois jogos bem para a gente chegar firme no Mundial. Como sempre falo, o Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial, que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez, porque o Flamengo exige isso. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Baita vitória do Flamengo dentro do Allianz Parque, 2-0. Um segundo tempo simplesmente espetacular do Flamengo. E o Flamengo encosta no Palmeiras 1 ponto só. A briga dos dois melhores times do Brasil hoje, na atualidade. Agora mais um fim de semana, mais uma rodada de uma arbitragem desastrosa. O pênalti dado para o Palmeiras não foi. Não foi. E o pênalti dado para o Flamengo também não foi. O pênalti do Palmeiras, o jogador não tava nítido que estava dentro da área de jeito nenhum. E o do Arrascaeta, o Murilo não faz uma força para derrubar. E o pênalti que foi dado pro Grêmio dessa vez contra o Bahia, a não expulsão do Lianco contra o Atlético Mineiro no jogo contra o Corinthians. Gente, a arbitragem brasileira está acabando com a credibilidade do futebol brasileiro. E nada está sendo feito, é simplesmente uma vergonha. Já começa a ser hábito, e não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti, um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras, e o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo, tá? Obrigado, pessoal. Eu bati palma porque eu embarquei na onda do Piperno, né? Parabéns. Parabéns. Terminou o campeonato hoje, o Flamengo vice-campeão. Você estaria super feliz, né, Tico? Mas como não vem ao caso, viu, Viga? É uma rodada importante, né? O Flamengo tem uma vitória importante, jogo difícil.
né? Pegando o líder do campeonato, que se reforçou bastante aí. Então é o seguinte, não é todo mundo que vai chegar. Apesar que o Flamengo está com esse tabu aí desde 2017, né? Que o Palmeiras não ganha pelo Campeonato Brasileiro do Flamengo no estádio do Palmeiras, no Allianz. Né? Para a sequência do campeonato, né? Tem um jogo de volta no segundo turno no Maracanã. O Flamengo que veio aí com desfalques no meio campo, mas se torna também uma equipe, por isso que eu falo, plantel forte. E o Palmeiras com um plantel também super forte, né? Com todas as suas opções. Eu falo que quando o treinador não está à beira do campo, não que o auxiliar não sirva para nada, mas é diferente a presença do Abel, do Felipe Luiz, de um Fernando Diniz, do treinador mesmo, à beira do campo, o Mano Menezes, do que seu auxiliar, né? Então o Abel aí, que eu sempre falo, gosto do trabalho do Abel, do Zilberdia, mas são dois treinadores que é expulso a cada 4 rodadas, tem um cartão vermelho, ou suspenso por amarelo, né? Não foi um grande jogo de ser visto, mas é um jogo que você tem que somar pontos, né? E o Flamengo poderia vir, de repente, se tem um resultado negativo, o Palmeiras sair hoje, terminando o jogo com 7 pontos de frente. Ah, isso dá o título? Não. Já garante o título? Não. Falta várias rodadas ainda para terminar o Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras ficaria 7 pontos olhando no retrovisor com o principal concorrente aí que nos últimos anos, dentro do futebol brasileiro na América do Sul, é que vem conquistando as coisas. Tanto Copa do Brasil, como Libertadores, como Campeonato Brasileiro. E aí, eu sempre falo assim, é muito mais fácil essas equipes, as duas, ganhar 3 jogos do que perder 3 jogos seguidos para tirar uma diferença de 7 pontos. Muita coisa para acontecer, você vê que o Flamengo até poupou o Pedro. Se fosse em outro momento, se fosse antepenúltima rodada do Brasileiro, o jogo aqui, vai poupar o Pedro porque o campo é sintético? Não. Se deu luxo agora, porque estamos na 10ª rodada do campeonato, né? Então tem muita coisa para acontecer. E, de fato, não foi um grande jogo, mas são duas equipes que vão estar aí, ó, disputando cabeça a cabeça pelos títulos que tem. Copa do Brasil, Libertadores, tem um Mundial de Clubes também, que as duas equipes daqui a 2 semanas vai estar lá também. Mas vitória que o Palmeiras poderia ter aberto o resultado, né? O Piquerez perde o pênalti, e aí quando cai pro outro lá, o camisa 10 lá, 8 gols, não, acho que é 8 gols. 9, né? 9 agora. Não perdoou. Fez 2-0, mas aí eu só vou bater palma, não é pra você não, Vitor, só pro Tico. Porque ele estaria muito feliz se terminasse o campeonato hoje. Falou aí o Léo Ortiz, depois do jogo. Profetizou, será? Mostrei, antes do jogo, mostrei um vídeo dele falando depois do Flamengo e Botafogo, que o Palmeiras também perdeu, né? Ele explicou, perdeu pro Bahia, no Allianz Parque e tal. E aí o Flamengo vem ao Allianz Parque, com a ajuda da arbitragem, ganha do Palmeiras. E profetizar assim é fácil também, né? Será que ele tinha algum tipo de informação ali privilegiada? Até parece, né? Comparando os vídeos ali, parece até que ele tinha informação ali privilegiada, né? Parece, não tô afirmando que ele tem, tô dizendo que parece, tá? Looks like. Ok, but vamos seguindo aqui então. Não tenho mais nada a dizer, então vou deixar você escrever o que você quiser no comentário aí, mandar todo mundo para Punta del Este, se você quiser mandar. Avante palestra.